Bom, dando continuidade à parte do contexto histórico, agora eu vou citar maio de 1968, onde ficou assim conhecido porque ocorreu uma onda de movimento, uma onda de manifestações na França pelos estudantes, onde a maior causa foi que eles estavam insatisfeitos com o sistema educacional francês. Nesse mesmo contexto em que ocorria esse movimento estudantil, ocorria também paralelamente a Guerra do Vietnã, que de forma direta ou indireta, ela tornou-se, nesse contexto, ficou mais violenta e afetou de alguma forma esse protesto, essa manifestação dos estudantes na França. Também interferiu a morte de Martin Luther King. Isso causou revolta, isso causou conflito, isso causou despertou ainda mais os estudantes a vontade de continuar com o movimento. Teve um certo momento desse movimento que a administração das universidades permitiram aos policiais que eles pudessem intervir no movimento de forma que cessassem com ele. E aí os policiais eles não agiram de forma positiva, eles queriam que o movimento tivesse uma visão negativa perante a sociedade e eles começaram a atear fogos em carros, por exemplo. E aí os estudantes revidaram de forma também não positiva, que foram jogando tipo paralelepípedos contra os policiais. Então isso tornou nesse contexto o movimento mais violento, mais tenso. Um outro ponto seria a crise do petróleo. Antes dessa crise do petróleo, que seria a segunda, na década de 1970, ocorreu uma antes, mas dentro do contexto eu vou falar sobre essa, que foi quando houve uma descoberta de que o petróleo não era um recurso renovável. Então, os países que dependiam economicamente do produto ficaram preocupados. Então, queriam de alguma forma acabar com aquele problema, mas a OPEP ela supervalorizou o preço do petróleo. Naquela época ele subiu a acho que mais ou menos 400%, então foi um percentual muito alto. E isso causou, tipo, acho que pânico, né, pros países que dependiam daquele petróleo, que dependiam daquele produto para sua economia. Um terceiro ponto seria o apartheid. O apartheid começou bem antes da década de 1990, que é a qual eu vou tratar. Acho que começou na década de 1940, se eu não estou enganada. Mas ele ocorreu na África do Sul e cessou no ano de 1994, quando Nelson Mandela ele ascendeu ao cargo de presidente do país, da África do Sul. Ele havia ficado preso 27 anos, porque foi colocado como oposição do movimento, que ele não era a favor do apartheid, então ele ficou contra e ficou preso 27 anos. Então, quando ele foi solto, ele conseguiu ascender ao cargo de presidência do país e conseguiu pôr fim ao apartheid, que nada mais, nada menos seria a segregação racial, que na verdade não seria, naquela época não era permitido relações interpessoais entre brancos e negros, os negros não podiam estar nos mesmos lugares que brancos, dentre algumas outras leis que existiam que eles deveriam cumprir, e Nelson Mandela conseguiu pôr fim a isso. Respondendo à primeira pergunta, que seria qual o aprendizado com isso, com tudo que foi feito no trabalho, eu acho que é a força que a mulher sempre teve, mas que muitas vezes não é dada a ela de forma positiva, porque Josephine ela não foi somente a primeira mulher negra doutorada do contexto em que ela existiu, né, do contexto em que ela viveu, mas ela foi sinônimo de força, foi sinônimo de coragem, e acho que é o maior aprendizado que ela deixa pra gente hoje, porque a gente tem mais regalias, a gente tem mais chances de fazer as coisas, principalmente pela educação, e muitas vezes eu acho que a gente se sente capaz pela sociedade em que a gente vive. Então, e o que pode me ensinar com isso, eu acho que é aprender tipo, a não desistir realmente. Ser persistente naquilo que a gente deseja pra vida, como pessoa mesmo. Porque quando a gente vê um exemplo a ser seguido, aquilo encoraja. Então, acho que o exemplo dela é muito bonito, porque além de mulher, além de negra, ela conseguiu ser matemática. Então, acho que é o objetivo também meu no curso,
eu quero ser exemplo um dia, eu quero poder fazer pelo menos um pouquinho do que ela fez, né? Que é marcar a vida de algumas pessoas e poder contar histórias positivas na minha passagem como professora e como agora estudante. Só isso.